Olá, boas-vindas ao curso de Matemática Básica, uma disciplina que lhes trará a oportunidade de trazer várias conexões referentes a assuntos da matemática para outras disciplinas como, por exemplo, a física, a química, a natureza, a biologia, a economia, a mecânica, ou referente à saúde e principalmente em diferentes âmbitos do nosso dia a dia, como o caso da alimentação. Sociologia, dependendo da situação, mas é uma disciplina que tem como objetivo analisar os fundamentos primordiais prévios para disciplinas de cálculo. O mais importante, vale a pena dizer que ninguém de nós, pelo menos com muita humildade, dizemos que nós somos gênios e, portanto, podemos fazer perguntas, porque não há perguntas tolas, a gente tola que não tenha vontade de perguntar. O importante sempre será fazer as respectivas perguntas. A disciplina será ofertada por mim, sou Davi Velasco Villamizar, professor colaborador de Física da UniOeste no campus de Toledo. Não serão disciplinas desse jeito, de castigo e punição com um pau simplesmente apontando o quadro, mas espero que sejam a disciplina ofertada de uma maneira muito mais interativa, onde vocês possam esclarecer as dúvidas no momento e fazer debates e discussões. Mas como poder levar essa noção de debates e discussões bem na prática, para que seja algo mais associado a um falar, a um papo interessante por discutir algumas noções matemáticas? Pelo menos vale a pena esclarecer que a disciplina não será ofertada dessa maneira, de forma magistral, onde as pessoas que estão na frente são as que mais estão prestando atenção e geralmente, estatisticamente, tem-se de quem se senta nos fundos, acontece a preguiça e dá vontade de dormir ou olhar no celular. Mas para aquilo há que trazer uma inovação, ou pelo menos algo diferente, não tão inovador. Mas a diferença está na aula antiga, tradicional, magistral, a uma aula invertida, na qual vocês, estudantes, terão a chance de se preparar previamente às aulas, assistindo os vídeos, fazendo leituras, respondendo algumas perguntas, formulários ou questionários, para que, no momento da própria aula, já saibam do que se está discutindo, ou o que será discutido, e dessa forma seja muito mais fácil o seu aprendizado, o seu processo de conhecimento por ser adquirido. Em alguns momentos da disciplina, talvez der-se ao caso de fazer aulas híbridas. Parte da turma estará presente, parte da turma estará virtual remotamente, mas pelo menos a aula não terá por que parar e não haverá que esperar a que todos estejam na sala, todas as pessoas estejam presentes, porque hoje em dia a comunicação e justamente a internet faz parte da nossa vida e, portanto, podemos usá-la para nosso bem-estar. Para fazer a nossa comunicação, vale a pena mencionar que foi gerado um Google Sala de Aula, um Google Classroom, que tem uma chave fechada, dependendo da turma, mudará, mas que vocês poderão instalar nos seus celulares. No caso de fazer aulas remotas ou híbridas, usará o Google Meet, o Google Drive. Les postarei as informações referentes à disciplina para que vocês possam ver desde casa, assistir os vídeos, principalmente prévios, após ou antes de fazer qualquer processo avaliativo, se preparar, qualquer contato direto poderão fazer ao meu e-mail pessoal. Usando esse aplicativo, vocês poderão tirar uma foto, transformar em formato PDF para posteriormente fazer a postagem da atividade avaliativa no Google Sala de Aula e, dessa forma, não haverá necessidade de levar as folhas para a casa por parte de mim. Simplesmente vocês postarão as atividades que executem. Algumas ferramentas importantes para a disciplina, principalmente a calculadora, mas tem gente que não tem uma calculadora próximo de si. Pelo menos o celular nunca falha, sempre está, parece que faz parte do nosso corpo e, portanto, poderão baixar esse aplicativo, Panical, transformando o celular em calculadora e tendo todas as opções de uma calculadora científica para que possam, no momento da aula, fazer algumas operações referentes a alguns cálculos. Em algumas situações serão usadas simulações como essas aqui, interativas, do PHET Colorado, no qual algumas noções de matemática, de física e de química poderão ser usadas. A estrutura da disciplina abrange 4 partes importantes. A primeira, o conjunto numérico, a segunda, desigualdades, havendo ao final dessas duas primeiras partes uma primeira avaliação chamada de mini-prova, pois só abrange esses dois conceitos, ou essas duas partes. Posteriormente haveria
uma parte de funções e concluindo-se com limites de uma função. Haverá que discutir muito bem o que são funções e para que servem no nosso dia a dia. Após aquilo, uma avaliação feita a punho e letra, escrita, discutiva, e postar essa informação no Google Sala de Aula. Mas sendo duas avaliações, sendo dois tópicos em si, pelo menos vale a pena esclarecer de onde vêm essas informações. Recomendo-lhes bastante os livros básicos, esse que está aqui à esquerda, esse que está aqui à direita, ambos escritos no português, ou pelo menos traduzidos para o português. E a forma de avaliar-lhes, espero que seja a mais sossegada no processo de aprendizagem. Por módulos, um conjunto numérico de desigualdades, funções e limites, 2 módulos, 2 mini-provas, só que seria a média de ambos módulos. O módulo 1, a nota obtida no primeiro, o módulo 2, a nota obtida pelo segundo, dividido por 2, mas isso não tem muita graça. A principal diferença radica aqui, em que cada módulo estará constituído por uma prova escrita, chamada de mini-prova, 60% da avaliação, umas atividades prévias, chamadas de formulários, prévios à aula, preparatórias, assistências a alguns vídeos ou resoluções de pequenas perguntas bem diretas. Em sala de aula, algumas atividades que poderão ser feitas de maneira grupal, cujo peso é 20% do módulo. E, por último, desafios que serão feitos em casa no prazo de uma semana para outra ou de uma aula para outra, tendo um peso de 10%. Se observarem, já a soma dos 4 pontos, as 4 partes, as 4 frações, referem-se ao 100% do módulo. Mas para aquilo, vale a pena mencionar-lhes que para executar toda essa divisão de atividades avaliativas, o mais importante é ter disciplina de assistir aos vídeos, fazer as leituras, realizar as atividades, escrever todas as dúvidas para que não esperarem até ter a aula e pelo menos mandar a mensagem com a dúvida no dia que vocês a apresentem. O mais importante é que a disciplina lhes permitirá ter o sucesso. Uma forma de poder avaliar-lhes alternativamente, porque o processo avaliativo ou pelo menos a nota avaliativa da aprovação é 70% de 100 ou 70 pontos de 100, mas parece-me mais conveniente, mais consistente fazer uma avaliação em que a aprovação esteja de 60 para cima, de 60 para 100. Por exemplo, faço avaliações ou vocês fazem as atividades, les avalio essas atividades e a nota que les deixarei com justificativa do porquê seja 60 de 100. Mas esse 60 equivaleria a um 70, a nota que iria para o próprio sistema. Se alguém tem 80, escrevo 80, mas para o sistema iria uma nota um pouco superior a 80. Por exemplo, nesse caso, se alguém atinge uma nota de 40, para o sistema iria 46,7. Se fosse 90, 92,5, a diferença é bem pouca, mas o principal é dizer que cognitivamente, psicologicamente, atingir uma nota 60 parece muito ruim, mas há uma chance de poder avaliar-les um intervalo maior que equivalerá ao mesmo intervalo de 30 pontos de diferença entre 70 e 100. Mas as justificativas para tirar um 60 é porque estaria raspando o mínimo necessário para a sua aprovação. Espero que em comparativa com uma reta consiga-se observar que a principal variação, ou a principal acréscimo de ajuste da nota, será entre 60 para 70. A forma de poder fazer isso na prática é muito simples. Um código no Python, introduzindo a nota obtida, automaticamente será interpretada ou reajustada para uma nota com um valor sutilmente superior, ou, no caso particular, 60,1 para 70,075. Só que vale a pena mencionar que a primeira casa após a vírgula é a considerada. Nesse caso, arredondada para ponto 1, ou vírgula 1.